Boa noite, pessoal! Começa agora mais um dia de AgriContent Week, esse evento que tem o patrocínio da Bayer, o apoio da Spline Multimídia e a realização da JA Marketing Digital. O objetivo, como eu disse, é que durante esses dias vocês consigam aprender, porque a gente está disposto a compartilhar esse conhecimento que a gente tem com vocês, desse mercado de marketing de conteúdo do agro. Hoje vamos falar sobre monetizar. Essa etapa que traz muitas dúvidas, tanto para as marcas quanto para os criadores de conteúdo. E para começar esse dia, eu convido a Elida Xavier, que é graduada em jornalismo com especialização em gestão de comunicação de mídias sociais. Ela tem 10 anos de experiência nesse mercado de criação de conteúdo e campanhas e também foi uma das idealizadoras do Jornada Agroinfluencer. Elida, minha parceira, seja muito bem-vinda e agora é com você. Fala galera, tudo bem com vocês? E chegamos ao 4º dia do AgriContent Week e o tema das palestras de hoje e oficinas é sobre monetizar. Enquanto a gente fala sobre preços, valores, como as empresas me contratam, alguns pontos de dúvidas que eu acredito que no final do dia de hoje vocês tenham solucionado, então eu tenho menos dúvidas sobre. Então, vou começar agora pela minha palestra. Primeiro eu vou me apresentar. Me chamo Elida Xavier, eu trabalho com redes sociais há mais ou menos 10 anos, tanto na criação de conteúdo como as ações para redes digitais. Hoje eu atuo como head de conteúdo e social media para algumas marcas e participei da produção e execução do Jornada Agroinfluencer e deste evento que vos fala, o AgriContent Week. A minha palestra de hoje é sobre como e quanto cobrar pelo trabalho de um criador de conteúdo. Então, antes de tudo, vamos entender como tudo começou. Antes, só criadores e pessoas é que seguiam as marcas. Para, de fato, alcançar uma audiência mais específica, ou então para poder levar mais informação para as pessoas, eles perceberam que não era suficiente. Foi quando surgiu o marketing de influência. O marketing de influência vem para que as marcas se destaquem no mercado. Trazer os influenciadores e principalmente os micro-influenciadores para dentro da marca como estratégia de comunicação é tornar uma estratégia mais humana, tornar uma estratégia mais acessível às pessoas. Então, o marketing de influência ele começou um pouco como isso. As marcas viram que quanto mais pessoas falando de pessoas e contando as suas histórias nas redes sociais, e aquilo traria para as marcas uma humanização que elas falando de si mesmas não conseguiriam. Então, o marketing de influência começou um pouco por conta disso. Falando especificamente do agro, de uns 4 anos para cá, de 2016, a gente viu que isso começou a tornar um pouco mais comum e mais ainda de 2 anos para cá, acho que nessa época agora, pré-pandemia, um pouco da pandemia, os influenciadores se tornaram realmente muito relevantes para as marcas falarem e fazerem ações nas redes sociais. Mas ainda está começando, ainda tem algumas coisas que precisam ser adaptadas, principalmente porque alguns produtores rurais não têm acesso à internet ainda. A área rural ainda tem uma precariedade nessa parte mais tecnológica, mas a gente acha que isso vai mudar com o tempo. A gente acredita muito que os influenciadores podem ser também um meio de que isso se dissemine mais pelas regiões. Hoje a gente vai falar então um pouco de algumas perguntas que um criador de conteúdo pode ter quando vai produzir conteúdo na internet. Onde as marcas me encontram, quem pode me contratar, o que eu devo fazer, preciso mesmo de um briefing, como cobrar, quanto cobrar. E eu vou trazer também um case de uma ação de uma marca que eu considero que tenha sido um sucesso. Bom, para que as marcas te encontrem, você precisa ser visto. E para ser visto, você precisa produzir conteúdo. E não é qualquer tipo de conteúdo. Você precisa muito pensar quais são as hashtags e as arrobas que você vai usar no seu conteúdo. Se aquilo vai atingir um público que você deseja, se aquela audiência que você deseja conquistar é de fato aquela audiência do seu conteúdo. Então pense muito no que você vai construir nas suas redes sociais, qual é a audiência que você vai conquistar, que no caso é o público-alvo que você vai atingir, e não deixe de fazer as parcerias com outros influenciadores, amigos da área, agências e meios de contato que podem te levar também mais longe do que só as suas redes sociais. As parcerias online ajudam muito para que as empresas, as marcas te encontrem. Então capriche no seu Media Kit, coloque todos os números relevantes nas suas redes sociais, todas as vezes que você faz uma live, o alcance dos seus stories, o alcance das suas publicações também é muito relevante dentro do Media Kit, para que você, quando as empresas de fato chegarem em você, você saber exatamente se vender.
Então você precisa ser visto e entender o seu valor. Bom, agora eu vou falar um pouco de quem contrata os influenciadores digitais. A empresa e a marca do agro, ela atua mais nos bastidores, ela cuida um pouco mais da parte técnica do contrato. Ela não necessariamente tem um contato próximo com o influenciador. A agência de publicidade e propaganda, ela já tem um pouco mais no intermédio ali, porque ela vai levar para o influenciador aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente deseja que o influenciador faça e leve para ele de fato um briefing com todas as coisas detalhadas para aquela campanha ou para aquela ação. As empresas parceiras de assessoria de imprensa, elas são muito comuns quando existem os eventos presenciais. Numa época pré-pandemia, a gente sabia muito como isso funcionava sempre, assim. Muitos influenciadores conheciam outros influenciadores nos eventos. Então, as empresas mais parceiras, empresas menores, se juntavam, então tinha alguma feira, um evento. E a assessoria de imprensa atua muito com isso. Então, elas têm contato com outros influenciadores, principalmente quando tem lançamento de produto, lançamento de serviços ou um evento que fale sobre algum tema, que os influenciadores podem ajudar a disseminar aquela informação, que é algo realmente no agro que os influenciadores fazem total diferença. Levar uma informação correta, com autoridade e credibilidade para a audiência. E outra coisa que eu queria contar também é da agência de influenciador. As agências específicas em influenciador digital atuam muito como um negociador. Quando existe um contrato de uma empresa com um influenciador, para que tudo seja justo, claro e seja feito com qualidade, a agência trabalha sempre negociando para os dois lados, porque ela entende tanto o que o cliente precisa, quanto o que o influenciador pode entregar. Então, cada vez mais tem se tornado relevante e é um fator que eu acho que vocês devem considerar quando forem ficando mais craques aí na produção de conteúdo, querem expandir o seu público, ganhar mais seguidores. Então, uma agência é algo que vocês devem pensar. Bom, uma empresa te procurou, você vai produzir conteúdo e agora o que fazer? Se você não tem um briefing da empresa, você pode também sugerir um briefing. É claro que existem os mais conhecidos, que é o envio que chamamos de Media Kit ou recebidos, que é quando a empresa envia para casa do influenciador um produto para que seja divulgado ou, quando é serviço, algum script, um texto, um escopo de tudo que a pessoa precisa falar sobre aquela empresa nas redes sociais. Nem sempre isso vem da empresa, é claro que você pode perguntar, exigir, saber como é que são, tirar principalmente as suas dúvidas para que o conteúdo seja feito com qualidade, mas existem também outros meios que você pode falar para as empresas de como fazer aquele trabalho. Você pode sugerir compartilhar conteúdo entre outros criadores, quando um criador chama outro para fazer uma ação, quando existe um challenge, que é quando mais de um influenciador fazem sempre algum conteúdo juntos, quando existem as lives compartilhadas, você pode sugerir que você faça uma mediação de uma live, de um clubhouse. Então, o que você pode fazer fica muito a cargo do que você também pode oferecer para a marca. É claro que eles podem exigir que você faça feed, post, stories, até mesmo um Reels, mas você pode sugerir para a marca aquilo que você se sente mais confortável de fazer e que seja relevante para você. Existem também os convites para eventos e coletivas de imprensa. Foi o que eu falei até no slide anterior. Antes eram muito comuns esses convites, porque juntam alguns influenciadores em comum sobre um tema, uma região, ou até mesmo, como eu falei, um evento, uma feira. Eram muito comuns. E saiba que convites para evento e coletivas são custeados pela empresa, não é o influenciador que paga. Vamos falar agora sobre briefing. O briefing é como se fosse um escopo de tudo que você vai produzir para aquela marca quando existe um contrato. Você tem que pensar aqui, aquele escopo tem que ter quantidade de posts no feed, quantidade de stories, quantidade de vezes que aquilo vai ser replicado, porque às vezes você tem que produzir o mesmo conteúdo algumas vezes para aquela marca, então tem que ser tudo muito detalhado. De preferência com datas e prazos muito certinhos. Porque a maioria dos conteúdos, eu diria que quase 100% dos conteúdos, antes de irem para de fato as redes sociais, eles passam por uma aprovação. Então você tem que produzir num prazo ainda correto para que passe pela aprovação e chegue a tempo de ser publicado ainda na data da campanha ou da ação. Então saiba sempre quais são as datas, o que você tem que produzir e como eles querem que produza.
Muitas vezes o briefing vem com algumas palavras-chave que durante um vídeo ou um texto você tem que escrever porque tem que fazer sentido para aquela campanha. Mas não deixe de ter a sua personalidade. Você pode sempre colocar um pouco de você no conteúdo, pode não, eu diria que coloque sempre a sua personalidade, não deixe de ser você, fale do jeito que você gosta de falar, principalmente se você tem um jargão, se você tem uma frase de impacto. Então, se atente ao briefing, ao que eles querem, mas use também a sua personalidade. Fique atento também ao uso das hashtags e os arrobas certos. Existe muita colaboração entre marcas quando existe uma campanha maior. Então, marque a marca certinha no conteúdo, use as hashtags certas daquela campanha e saiba quem são os envolvidos. Você pode fazer uma collab, uma colaboração da marca com outros influenciadores, onde você produz um conteúdo, chama outro influenciador para produzir, e ele chama outra pessoa e assim vira uma rede. Então, você pode perguntar quem são os envolvidos na marca e vai ficar tudo certo. Bom, chegamos agora na parte de como cobrar. Eu queria muito salientar antes que o seu cartão de visita vai ser o seu Media Kit. Como eu disse, reúna todas as suas informações, todos os números relevantes nas suas redes sociais, para que aquele Media Kit seja de fato o seu cartão de visita para a empresa. É como você vai começar a sua negociação, porque tudo é negociado. Existem os valores mínimos, existem os valores mais interessantes para que se feche um contrato, mas tenha um Media Kit certo, porque aquilo vai ser de fato um bom termômetro para você negociar. Mas os números não refletem exatamente sobre a sua audiência e nem sobre a sua especificação. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente o número de seguidores é o número mais importante que você vai vender para a empresa. O número de alcance dos seus stories, às vezes, pode ser o seu fator mais importante. Então, você precisa saber o seu valor, entender o seu valor, porque é com isso que você vai negociar com a empresa o seu conteúdo, a sua publi e tudo mais. Você precisa saber que o valor do que você vai cobrar para aquele serviço não é só o valor físico, tem a credibilidade, você vai levar junto para aquela marca a sua audiência. Os seus seguidores se tornarão por alguns breves momentos também seguidores daquela marca. Então você precisa muito entender e saber o seu valor para chegar numa negociação, para falar as coisas que você precisa. Então, vamos pensar. Comecei agora, tem uma marca querendo fazer um publi comigo, uma empresa me procurou, o que eu vou fazer? Eu vou passar agora para vocês uma tabela que ela não necessariamente é uma unanimidade e que se você se sentir confortável para cobrar um valor maior, para negociar mais e principalmente se aquela marca pode trazer um benefício a médio e longo prazo. Porque existem ações de, por exemplo, eu vou postar uma foto no feed agora e 3 stories. Mas existem aquelas negociações a longo prazo, o que para o influenciador pode ser muito benéfico. Ele pode virar um embaixador daquela marca, ele pode trazer para a marca algumas coisas a mais do que só um post muito específico de uma campanha. Então tem esses valores. Como eu disse, é claro que é uma média e existem as negociações. E até mesmo, se igual eu disse, uma marca é uma marca local que pode te dar um benefício a longo prazo, negocie e coloque como meta valores maiores. Porque uma coisa é fato, se você produz mais conteúdo, se você produz mais coisas e com o tempo você atinge uma audiência maior, seus valores também aumentam. Então agora eu vou trazer para vocês um case que eu acredito que traga um pouco de tudo isso que eu falei, que foi uma campanha da New Holland, que ela trazia influenciadores para contar a sua relação com o agro. Trazia pessoas reais contando histórias reais com a hashtag Conheça o Agro. Eu coloquei um print de hoje quantas publicações tem essa hashtag, mas na época tornou um burburinho muito grande e essa campanha ainda está nas redes sociais, apesar de ser do ano passado, e eu acho que traz muito de tudo que eu falei hoje. A própria marca postou alguns influenciadores convidando outros influenciadores a contar todas aquelas coisas que o agro representa para ele. Uma das frases que eu destaquei, que nesse caso foi a da Nonô, foi "Deixa eu te contar quem é o agro". Provavelmente era alguma coisa que o briefing também trazia. Fale o que é o agro para você, conte quem é o agro para você. Então dá para ver que ela falou sobre ela, contou um pouco da sua história, mas também seguiu um briefing. Assim como a Bruna,
que também trouxe a história dela, tanto que é a frase que eu destaquei, essa é a minha história. Ela trouxe um pouco dos pais, um pouco da família, um pouco de como tudo aquilo fazia parte do dia a dia dela, e também contou o que o agro representa para ela. Coloquei esse print também do Karpinski porque dá para perceber quando ele coloca convida os amigos e marca outros arrobas. Foi o que eu comentei. Algumas publis, alguns trabalhos, eles podem correlacionar influenciadores e um convidar o outros e fazem parte já do briefing. Antes de produzir o conteúdo, você vai saber quais são as pessoas que você também vai convidar para aquilo e você vai fazer toda aquela publicação com a sua personalidade, mas sem deixar nem as hashtags e nem o arroba específico de lado, e vai conseguir fazer aquele conteúdo do seu jeito e ainda seguindo o briefing da empresa. Eu trouxe também esse print da mesma campanha com a Júlia, que ela colocou que o agro é feito de histórias e pessoas. É justamente um ponto importantíssimo que os influenciadores de trás trazem para a marca. É aquela via de mão dupla que eu falei da credibilidade. O agro não é feito só de empresas, ele é feito de pessoas, e mais ainda de pessoas. Então, quando a gente conta a nossa história e a marca gosta daquela história para trazer para ela, então é relevante nesse caso, como a Júlia colocou, que o agro é feito de histórias e pessoas. Eu trouxe também um post feito na mesma campanha pela Manu, quando ela coloca, pois o agro quem conhece admira. O post da Manu traz muito da personalidade dela, o jeito dela de falar, como ela fala com as coisas. Ela não deixou de seguir o briefing, mas ela colocou toda a sua personalidade dentro da publicação. Colocou os arrobas necessários, colocou o que precisava ser feito, mas ela não deixou de ser quem ela é. E é muito do que eu quero deixar para vocês hoje. É o recado que eu quero deixar para você, não deixar de ser quem você é. Produza conteúdo, não se perca, valorize as suas publis, valorize a sua produção de conteúdo. Você que está aí no dia a dia sabe a dificuldade que é para colocar um post bonito, uma foto bonita no feed, colocar aquele Reels interessante, fazer as interações. Então não deixe de ser você. Produza conteúdo de qualidade, mas traga sempre a sua personalidade. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que você tenha aprendido um pouco, tirado algumas dúvidas. E tá aí um QR Code com os meus contatos, quem quiser me seguir nas redes sociais. E por enquanto é isso. Muito obrigada e até a próxima. Hélida, muito obrigada pela sua participação e parceria. Acho que agora esse tema ficou um pouco mais fácil para a galera compreender essa etapa. Vocês gostaram, pessoal? Deixem suas dúvidas nos comentários. Agora vamos com eles, que também são os idealizadores desse projeto. E também os donos do perfil Jovens do Agro, que falam sobre empreendedorismo, liderança e inovação de jovens do agro no nosso país. Saile Farias é mestre de agronomia, engenheira agrônoma, tecnóloga em processos químicos industriais, é empresária do agro e professora universitária da UNOeste. Cezinha é engenheiro agrônomo e empresário do agro. Ambos são irmãos e sócios. Atuam no setor de fertilizantes de organominerais, cursos profissionalizantes do agro e marketing digital. Sócios, mandem ver! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa palestra. Eu sou o Cezinha Farias, sou engenheiro agrônomo, empresário do agronegócio. Junto com a Sailinha, fundamos o perfil Jovens do Agro e também a primeira agência voltada para o agenciamento de influenciadores digitais do agronegócio do país, a JA Marketing Digital, que é idealizadora e realizadora desse super evento, o primeiro AgriContent Week, né, Sailinha? É isso aí, Cezinha. Gente, nós fizemos com muito carinho, esperamos de coração que vocês tenham aprendido muito nesses dias até aqui. Vocês já aprenderam a planejar, criar, analisar, e hoje nós vamos falar, o dia é voltado a monetizar. E o tema da nossa palestra é como funcionam as parcerias com as marcas. Como funciona, hein, Cezinha? Como funciona, hein? A turma pergunta muito pra gente como que a gente chegou a ser parceiro das principais multinacionais e das empresas nacionais do agronegócio do nosso país. Bom, gente, nós começamos o nosso perfil lá em 2017, onde a gente brinca que praticamente tudo era mato. Nós fomos realmente o primeiro perfil a gravar a rotina técnica de profissionais do agronegócio do país. Nós compartilhávamos muito o nosso dia a dia até hoje, né? Questões técnicas, mostrando o nosso rosto, criando conteúdo realmente para os jovens do agro do nosso país.
E esse nosso perfil foi uma brilhante ideia do Cezinha. Conta aí, Cezinha. A Sália, professora universitária, os alunos pediam muito para ir com a gente a campo. Como a gente trabalha na parte comercial, nossa rotina sempre é campo. Só que chegou num certo ponto que não dava para levar todo mundo, né? Todo mundo pedindo para ir junto e a gente não conseguia mais. Então, hoje todo mundo tem acesso a um smartphone e eu pensei, por que não criar um perfil para mostrar essa nossa rotina, levar uma informação de qualidade e desmistificar o setor, que aí consegue alcançar todo mundo nessa linha. É isso aí. E, gente, a nossa primeira parceria com marca começou lá em 2018, quando a gente recebeu o direct de uma multinacional do agro pedindo pra gente divulgar vagas de estágio. A gente ficou muito feliz porque o nosso perfil realmente é voltado para os universitários, para os jovens que estão buscando colocação profissional ou que já acabaram de ingressar no mercado de trabalho e buscam sempre novas oportunidades. Nós ficamos muito felizes, divulgamos com muito carinho, tivemos um engajamento, uma repercussão muito grande e de lá para cá foram surgindo outros convites. Nós tivemos um convite também no mesmo ano de 2018 de uma marca de caminhonetes, né, e que perguntou pra gente se a gente poderia receber essa caminhonete e quanto que a gente cobraria para divulgar, né, esse novo lançamento. E na época a gente não sabia quanto cobrar, a gente nem sabia que a gente poderia monetizar no nosso perfil, porque foi criado realmente para os meus alunos, né, para a gente divulgar aí conhecimento técnico com a moçada. E a gente foi bem sincero inicialmente com o assessor, o agenciador da época, e ele nos orientou, passou uma noção de valores, e aí acendeu a luzinha que realmente a gente poderia ganhar dinheiro com o Instagram, né, que as empresas do agro poderiam começar a investir no nosso setor, assim como as empresas de moda, de beleza já fazem, né, Cezinha? Com certeza, Celinha. E foi fundamental isso aí porque nós fomos um dos primeiros perfis a ser monetizado e também criamos uma tabela aí de precificação padrão para todos os influenciadores que utilizam hoje em dia. É claro que cada um aí, mediante o seu engajamento, o número de seguidores, cobra um valor, mas o básico ali foi nós que criamos. Então, assim, a gente tem muito orgulho de ter, assim, desde o início a gente está participando ativamente dessas parcerias aí com as marcas, né, Celinha? Com certeza, nós somos o primeiro perfil que realmente chegou nas marcas para ter uma conversa bem direta e honesta da valorização do criador de conteúdo, do influenciador. Eu gosto muito de falar o nome influenciador. Às vezes a turma tem um certo preconceito, né, com influenciador, preferem criador de conteúdo. Mas, gente, nós somos contratados, nós somos seguidos realmente pelo poder de influência que a gente tem na vida dos nossos seguidores. E que bom que é influenciar positivamente a vida de tanta gente, né? Que se inspira na nossa rotina profissional, realmente, no nosso dia a dia. Então, a gente sempre foi muito honesto quando a gente começou a receber muitos convites de grandes empresas, e uma delas é a nossa patrocinadora oficial, a Bayer. Gente, o nosso primeiro recebidos foi da Bayer. Foi da Bayer. A gente falou assim, nossa, é o momento vence na vida. Eu lembro que veio até Bepantol, gente. Eu só via blogueira de moda ganhando Bepantol. Aí eu falei, não, agora eu tô muito blogueirinha do agro mesmo. Quem me chama de blogueirinha do agro tá certo, porque eu cheguei nesse momento. E a gente sempre ficou muito feliz com os recebidos. Os recebidos é uma forma de troca realmente, né? Da marca com o influenciador, é uma forma de você começar uma amizade. Então, a forma como você recebe aquele presente, como você divulga a empresa, realmente faz com que ela te olhe, te analise e veja realmente se compensa uma parceria futura. E daí surgiram os convites para eventos presenciais antes da pandemia, participamos de muitos, foi muito legal. Muito networking, e aí a gente começou a fazer essas parcerias realmente mais fortes com todas essas marcas que vocês que nos acompanham aí já conhecem, né? Porque a gente já fica com a cara realmente dos nossos parceiros. E, gente, inicialmente a gente nunca teve vergonha, né, Cezinha? Então a gente fala assim que muito do que a gente escolhe hoje realmente foi por essa comunicação direta que a gente tem com as marcas. Então a gente sempre foi muito sincero. Como a gente atua profissionalmente aqui no interior de São Paulo e muitos dos eventos eram em outros estados ou na capital, a gente precisava viajar, né? E para viajar a gente gastava no mínimo aí 3 dias, a gente fala que é um dia antes
pra gente se programar, né? dia pra da deixar viagem. tudo no jeito, dia da viagem, que é muito legal, mas cansa. E o terceiro dia que a gente volta cansado, né? E precisa deixar a casa em ordem para realmente retomar o serviço. Então a gente chegou nas marcas e falou: olha, gente, a gente quer muito participar com vocês, a gente quer muito vir aos eventos, divulgar os lançamentos, mas a gente precisa receber por isso, porque a gente está deixando de trabalhar durante 3 dias, né, Cezinha? E realmente a gente precisaria desse retorno financeiro para compensar esses 3 dias, não era nem por ambição, né? É realmente porque está deixando o seu trabalho durante 3 dias e era uma forma de reconhecimento profissional do que a gente faz. Porque, gente, se você que está assistindo a gente aí é criador de conteúdo, você sabe que dá trabalho. Gravar stories, criar post, criar conteúdo. As ideias não surgem de um dia para o outro, dá trabalho, a gente erra, né? Mas no final de tudo vale a pena. E a gente começou a ter aí as empresas abrindo os olhos. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que somaram com a gente. Nós tivemos excelentes profissionais. Dentre eles, quero parabenizar e agradecer a Mari Maciel da Bayer, que realmente foi uma das precursoras na valorização dos influenciadores digitais realmente como profissionais, né? Como uma profissional. Mari, muito obrigada mesmo. Hoje, muito do que a gente colhe é fruto aí dessa abertura mesmo que vocês nos deram, né? De terem ouvido nosso questionamento, nosso posicionamento e ter somado com a gente até os dias de hoje. E a parceria com uma marca, se for bem feita, né, Cezinha? Chama a parceria com outras marcas, com outras né? marcas. E lembrando, pessoal, que assim, como que vem essa parceria e como que funciona? Primeira coisa, a gente tem que transmitir muita imparcialidade, né? E muita segurança para a marca colocar o nome dela junto com a gente também. Porque a gente está pensando que é uma multinacional grande, que já tem um nome, né? Já tem um legado aí de vários anos, décadas, e algumas são até centenárias, que vão colocar na gente uma credibilidade para a gente ser porta-voz para transmitir uma informação, um lançamento técnico, um lançamento de um produto ou de um evento, e eles têm que acreditar no nosso perfil. Então, quando a gente passa segurança, confiança, a gente gosta da marca, né? A gente entende do setor, e quando a gente tem essa empatia com a empresa, a gente acredita naquilo que ela fornece de tecnologia e soluções para os produtores, aí não tem como não dar match, né? Então é um relacionamento, igual namoro. A gente vai conversando, vai namorando e consegue fazer uma coisa duradoura, igual a Celinha comentou, e acaba chamando outras parcerias futuras também, devido a essa credibilidade que a empresa também, através da gente, a gente consegue transmitir para trazer mais parceiros nessa linha. Com certeza. E essas parcerias, gente, visam realmente humanizar a marca, né? O Cezinha fala muito nisso o tempo inteiro. Então, o nosso foco é humanizar a marca, sempre passando conteúdo com 3 vertentes, né? A gente precisa entreter, educar e inspirar os nossos seguidores. E realmente é dessa forma que o Cezinha falou. A gente faz parceria com marcas que realmente têm os mesmos valores que a gente já admirava antes. É muito legal, você imagina, a gente já entregou currículo, por exemplo, para o processo seletivo da Bayer, e hoje a Bayer é uma super parceira da gente, a gente conhece diretores, né, presidência da Bayer, então é muito gratificante ter empresas assim desse nível, parceiras do nosso perfil, e essas parcerias são muito estratégicas também, porque não adianta você buscar uma parceria com uma empresa que você não tem os valores ali aproximados, que você não admira. Então, quando você for fazer o job, isso vai ficar de forma artificial, você não vai entregar uma verdade para o seu seguidor, que é o que ele procura, né, Cezinha? Com certeza. Aí o que acontece? Essa questão de parceria, entrando por outro lado aqui agora a questão da nossa agência também, a gente sempre foi muito criativo desde o início do nosso perfil, e a gente agradece muito as multinacionais e as outras agências também que aceitaram a gente a co-criarem as campanhas junto. Então acho que é uma troca nessa linha. Essa parceria, assim, a gente recebe um material para gravar, a gente dá uma dica ali, vem outra dica, a gente vai conversando e aí vê o que fica melhor para ser entregue, para transmitir. Eu acho que essa união, essa troca é o que faz acontecer, é o que faz ter relacionamento e como funciona isso na prática, né? Realmente a gente se identificar e se prontificar a trabalhar de uma maneira a levar a informação para todo mundo aí de uma forma mais humanizada.
Com certeza. Isso que a Cezinha falou, gente, é muito importante porque normalmente a gente às vezes não é nem acessado diretamente pela empresa. Às vezes tem uma agência parceira que faz essa intermediação, né? São os caça-talentos. Eles ficam atrás aí de perfis que têm a identidade da marca e entram em contato com a gente para essa parceria. E as agências são nossas melhores amigas. Tanto as agências de PR, que são as assessorias de imprensa, que mandam os recebidos, que faz o convite para os eventos, quanto realmente as agências de marketing digital, que nos convidam normalmente já para os trabalhos pagos, solicitando orçamentos. Realmente a gente precisa ser muito amigo dessas empresas, porque a gente caminha junto, né? Inicialmente, até um dos motivos da gente abrir a nossa agência foi porque a gente sentia realmente a necessidade de ter uma agência 100% realmente com identidade agro, que tivesse essa vivência no campo, né, por nós. No nosso caso, né, nós atuamos aí, somos técnicos, né, então a gente sabe toda a rotina, o que acontece, qual a linguagem que o produtor está acostumado a lidar e a ouvir e que ele vai entender. Eu acho que isso faz todo o diferencial na hora da entrega do conteúdo. E isso foi um diferencial pra gente no começo, porque realmente quando chegavam, né, os roteiros, os briefings pra gente das campanhas, e quando a gente sentia que a forma como estava escrito ali não ia atingir o produtor, a gente sempre foi muito sincero com as agências, com os nossos parceiros, falava, olha gente, a gente pode falar dessa outra forma, né? Então a gente sempre trouxe uma linguagem mais simples e com a nossa cara. A gente sempre gostou muito de fazer com o nosso jeito, a gente sempre defendeu muito isso, que o influenciador ele tem que passar a mensagem com a cara dele, a linguagem dele, realmente a vivência que ele tem ali no setor. E deu muito certo, e através da J Marketing Digital, né, que a gente estava falando que nós criamos, realmente nós como técnicos e como influenciadores, então a gente entende o lado de cá, né, de quem tá lá dentro da porteira, e aí a gente chamou também o Thiago para somar com a gente, porque o Thiago tava do lado de lá, né, em outra agência que realmente fazia esse contato com influenciadores, para valorizar todos os criadores de conteúdo, realmente saber quem entrega, profissionalizar o setor. Nós criamos o primeiro curso, né, para profissionalizar o setor, o Guia para Influenciador do Agro, e lá a gente já começa a iniciar essa parceria com as marcas, porque toda terceira aula do nosso curso a gente convida um especialista que representa uma grande agência ou uma grande multinacional, uma grande empresa do nosso setor, para já conhecer os nossos alunos, né, Cezinha? Isso faz toda a diferença, porque igual a Sally comentou, a gente já começa a ver realmente os perfis que conseguem entregar. Então as parcerias vêm daí também. Às vezes a multinacional gosta de um perfil, consegue acessar, porém quando aquele influenciador ele é colocado ali para criar e fazer a entrega, a gente já fez algumas entregas em prazo recorde, tem muitos perfis que não conseguem, né? Ou ficam um pouco perdidos. Então é muito bom isso aí, a gente construindo esse legado, essa caminhada, sabendo realmente quem consegue criar, ser muito criativo e proativo também e ágil, né, gente? A gente tem que ser hoje, o mundo é muito dinâmico, é muito rápido. Então a gente precisa criar conteúdo, subir para aprovação, voltar e tá sempre na troca. Se não ficar bom, a gente grava de novo, já manda para aprovação e bora para cima, porque o agro não pode parar. E importante ressaltar também que o pessoal que tem mais dificuldade, a gente profissionaliza lá no nosso curso, então a gente deixa o pessoal redondinho para as empresas, né? E o ideal de você ter uma agência parceira, gente, é realmente isso, né? A gente auxilia vocês na criação do conteúdo. Então, como a gente tem muita experiência já no setor, todas as dúvidas que vocês tiverem, como criar conteúdo, essa questão realmente de fazer esse networking com a marca, vem através da agência, por isso é tão importante ter uma agência parceira, né? E realmente a JA Marketing Digital ela veio para isso, para fazer a parceria das marcas com os influenciadores digitais do agro. Então, se você busca uma parceria, normalmente essa parceria é através da empresa, a empresa fica de olho em você. Então, a gente nunca foi atrás das empresas, as empresas sempre vieram atrás da gente através delas mesmas ou através de agências. Por isso, gente, aprendam muito nessa semana, façam o nosso curso, sejam agenciados por nós, porque realmente
o seu trabalho, a forma como você tá nas redes, como você divulga o seu conteúdo nas mídias digitais, que é o chamariz para a empresa te notar e ir atrás de uma parceria, né? Às vezes o pessoal fica perguntando, nossa, mas vocês têm parceria com empresas de vários setores, né? Multinacionais de defensivos, de maquinários agrícolas, setor educacional, bancos. Como que vocês conseguem isso, né? Então, realmente, através de um trabalho de qualidade. A gente está ali todo dia mostrando o nosso trabalho e as empresas estão acompanhando. As empresas acompanham tudo o que a gente faz. Então, criem conteúdos de qualidade, realmente façam isso com amor. E o mais importante, sejam vocês. Nada de coisa artificial. Não sejam nada do que vocês não são na vida real. Gente, vocês conhecerem a gente aqui pessoalmente, a gente é do mesmo jeitinho. Então, a marca também nota quando você é uma pessoa que está sendo verdadeira na hora de passar o seu conteúdo do dia a dia. Você vive aquilo, né? E isso faz toda a diferença, viu, gente? E a gente tá aqui para isso. A gente quer deixar esse recado também para vocês, que contem com a gente, contem com Jovens do Agro, contem com a JA Marketing Digital, principalmente. Nós sentimos realmente essa necessidade de profissionalizar. A agência veio para fazer uma nova comunicação do agro, com novos projetos. Nós tivemos aí o nosso primeiro grande evento, né, o Jornada Agroinfluencer, que revelou um mais novo talento aí entre os nano-influenciadores. E agora com o AgriContent Week não para por aqui. Então venham somar com a gente, né, Cezinha? Com certeza. E o foco nessas parcerias cada vez mais mesmo humanizar o nome dessas empresas dentro do setor aí para os seguidores, né? E também essa parceria, pessoal, a gente tem que ser muito proativo. Então, hoje, como a gente tem muito contato e muita abertura, as empresas às vezes perguntam para a gente, já deixaram livre, né? Ideias para também criar campanhas que sejam mais impactantes dentro do agronegócio, né? E que deem um retorno, assim, como essa parte de sustentabilidade, de um nome, de o pessoal conhecer realmente como que funciona o nosso setor. Então, eu acho que esse é o nosso foco, a agência veio para isso. A gente já trabalhou bastante nessa linha, já passamos bastante perrengue. E contem com a gente. E nós criamos o curso, a agência, a Jornada Agroinfluencer e esse evento, o AgriContent Week, realmente para compartilhar com vocês e para que todos cresçam juntos, né? Igual a nossa mãe fala nessa linha, fala a frase da nossa mãe. Gente, segundo a nossa mãe, ela tá certíssima na matemática da vida. Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Então é isso, para fazer parceria com as marcas, trabalhe bem, crie um bom conteúdo. Acho que para finalizar aqui a nossa palestra, né, Cezinha, a mensagem final o segredo de uma boa parceria. Crie um bom conteúdo, seja você mesmo, né, seja proativo, realmente entregue aquilo que a marca precisa, tenha a identidade da marca. Só faça parceria realmente com empresas que você se identifica, que tenham os seus valores e tenha uma agência parceira. Isso faz o diferencial realmente numa parceria duradoura aí com as grandes marcas que moram no nosso coração. Muito obrigada a todas as marcas parceiras. Quero deixar aqui um agradecimento especial à Bayer, né? Que é a patrocinadora oficial do evento. Foi o nosso primeiro recebido, né, Bayer? A gente já comentou aqui e que a gente tem um carinho enorme, enorme mesmo. Um beijo para Mari Maciel, para todo o time aí de marketing digital da Bayer, de Crop Science também, né, Cezinha? Com certeza. Então essa é a nossa mensagem para todos vocês. Bora produzir conteúdo aí de qualidade, né? Bora para cima, o agro não para. Feito é melhor que perfeito, então bora produzir. E foguete não tem ré, né, gente? Então, vamos que vamos. É isso aí, ó. O Cezinha falou uma coisa, Cezinha, antes de terminar, que é muito importante, que gente, façam, só comece e posta, porque se a gente ficar olhando o vídeo, até a gente aqui, né, Cezinha? Se a gente ficar olhando stories que a gente gravou, uma foto que a gente tirou, um reels que a gente fez, nunca vai estar 100% perfeito. A gente sempre vai achar alguma coisinha ali para mexer. E se a gente ficar olhando isso, a gente nunca posta. Então, bora criar, bora fazer realmente, porque o mundo é de quem faz. Contem sempre com a gente. Bom evento para vocês e bora fazer muitas parcerias, né? Bora lá então fazer parceria. Muito obrigado pela participação de vocês.
Tenha um excelente evento e uma excelente noite. Até a próxima, pessoal! Olha só quanta informação hoje, hein, pessoal? Muito obrigado, meus sócios. Preparados para a próxima oficina? E essa vai ser de peso, porque tem o trio que eu gosto muito e eles vão falar de como vender os seus serviços online. Vamos começar com ela, Alessandra De Cicino. A Alessandra é engenheira agrônoma na UFG, especialista em gestão de agronegócio na UFLA, consultora, palestrante, mentora e agroinfluencer, atua no setor há mais de 16 anos e foca muito em gestão de propriedades e gestão comercial de empresas do agro. Temos também nesse papo Marielle Bife, graduada em administração com habilitação em agronegócio, pós-graduada em gestão empresarial. Ela é mestranda em direção estratégica de empresas familiares, foi gerente de carteira produtor rural da Sicredi, professora do curso de administração em algumas faculdades e atualmente também é professora convidada. Coautora do livro Mulheres do Agro, colunista no canal Rural e também da AgriShow, consultora e palestrante de sucessão e governança familiar para produtores rurais, empresas do agronegócio e muito mais. E temos também Ticiane Figueiredo, a nossa rainha do barter, que é apaixonada do agro e sendo de direito, e é coautora do livro Mulheres do Agro e especialista em crédito de barter. Meninas, agora é com vocês. Olá, Ti, muito obrigada aí por essa abertura. É um prazer para a gente estar aqui nesse painel sobre monetização. Eu sou a Ticiane Figueiredo, sou advogada, especialista em crédito e barter. Nas redes sociais, eu me posiciono como o pessoal gosta de comentar, né? Nós três aqui somos então autoridades no assunto. Então, eu me posiciono como autoridade nessas áreas, né, de crédito e barter. Sou coautora do livro Mulheres do Agro, falo muito sobre empoderamento feminino também, mas a minha paixão é falar sobre dinheiro e financiamento. E aqui a gente está com duas maravilhosas, eu vou pedir para elas se apresentarem também. Mari, fala um pouquinho de você e depois a Ale vai falar também. Oi meninas, oi pessoal, eu sou a Marielle Bife, sou consultora em sucessão familiar para o agronegócio, também sou coautora do livro Mulheres do Agro, sou colunista na AgriShow e no canal Rural e falo sobre sucessão familiar, governança e também liderança feminina nas minhas redes sociais. É isso aí. E Ale, fala aí pra gente. Eu sou Alessandra De Cicino, sou engenheira agrônoma, especialista em gestão no agro. O meu posicionamento nas redes sociais é na parte de comunicação, criação de conteúdos, enfatizando aí o profissional e a importância da profissionalização, tanto dentro da porteira, quanto de empresas do agro que é fora da porteira. Muito legal, Ale. E é interessante, eu pedi para as meninas falarem rapidinho assim, né? Quem são elas, falarem sobre o posicionamento, porque muita gente tem dificuldade de posicionamento, né, na internet. E a gente não pode falar sobre, né, monetização sem falar sobre posicionamento. Aqui, né, como eu citei, são três mulheres que são autoridades em determinada área. Isso nos auxilia a monetizar o nosso conteúdo ou, pelo menos, usar a internet como o nosso portfólio. E aí, eu queria que vocês falassem, meninas, o que vocês fazem, assim, como vocês monetizam, né? Então, tipo assim, vocês vendem alguma coisa online? Como vocês trabalham isso na internet? Você pode falar um pouquinho, Ale? Posso. Então, foi algo que eu vim de uma carreira com mais de 10 anos como CLT, né? Então, sempre fui uma engenheira agrônoma, trabalhando em revendas, empresas de agronegócio, em multinacionais, empresas de consultorias, e de 2 anos para cá, fazendo parte ali, foi criada a minha empresa jurídica, mas de 1 ano para cá, foi bem no início da pandemia no ano passado, eu saí da empresa anterior que eu trabalhava e me tornei uma empresa. E aí, a partir disso, eu desenhei toda a minha estratégia enquanto posicionamento, e hoje eu vendo consultorias no agro para gestão, tanto atuando diretamente no meu canal, quanto com empresas parceiras, né? Então, eu trabalho muito com Colab, com outras empresas do agro, na parte de consultorias. Tenho mentorias, hoje eu atendo mais de 25 profissionais, devido à agenda, não consigo ampliar, e isso é um trabalho que nasceu a partir da internet.
trabalho com cursos e palestras 100% online. A parte do presencial esse ano eu consegui, até pela facilidade do digital, transferir 100%, e eu acredito, eu espero que quando a gente tiver o pós-pandemia, muita coisa vai continuar no digital, mas também nós vamos retomar para o presencial. Então, eu trabalho com essas 3 vertentes, né, consultorias, mentorias e cursos e treinamentos, e como agroinfluencer, né, com a parte de criação de conteúdos, que também é um dos pilares da minha empresa. Eu acho legal porque quando você traz toda essa forma de como você trabalha online, né, como você vende, é por empreendedorismo, né, é feminino, empoderamento, e assim, é muito interessante como você vende uma estrutura de CLT e consegue trazer uma independência financeira, uma maior gestão sobre si mesma, através da internet. Então, a internet, ela te possibilitou isso de alguma forma, e eu acho que a Mari, a história é um pouco semelhante, né? Fala aí, Mari, pra gente. Sim, Tice. Eu também trabalhei como gerente da carteira rural de uma instituição de crédito, era professora de graduação em 2 faculdades, e aí depois eu resolvi empreender, então eu estou há 10 anos aí atendendo produtores rurais e empresas do agro. Na internet eu comecei com mais presença a partir de 2016, então foi quando eu comecei de fato, até por influência sua, Tice, você sabe disso, a produzir conteúdo, a mostrar o meu trabalho, porque eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade, né? Qual é o limite entre mostrar o que você faz para que você gere desejo, né, e necessidade nas pessoas que estão te acompanhando, te seguindo, e aí mostrar o tempo todo para se aparecer ou sei lá, às vezes tem as pessoas têm uma outra visão. Então é muito difícil para a gente começar e se posicionar dessa maneira, porque no começo todo mundo te olha como só alguém que está colocando algum conteúdo lá, então até você se tornar referência no assunto, você tem que produzir uma construção gradativa, então você tem que produzir material, vídeo, artigo, texto, então ir falando sobre o assunto até chegar um momento que quando alguém fale naquela determinada linha de conteúdo, as pessoas se lembrem de você. Então, eu comecei a produzir devagar, contando um pouquinho, né, da parte mais teórica dos assuntos que eu abordo, e aí depois comecei a compartilhar, quando eu me senti mais à vontade também, compartilhar um pouco mais o meu dia a dia, compartilhar um pouco mais as coisas que eu faço, as coisas que eu comercializo. Eu também trabalho com palestras, com mentorias, consultorias, sou professora de cursos e treinamentos, então aí as pessoas vão conhecendo a gente aos poucos, né, e vão criando esse vínculo para a gente conseguir posicionar um produto e fazer ele se tornar comercial, né, na verdade, nas redes sociais. Eu acho interessante porque eu acho que nós 3 temos um público muito orgânico e até muito diversificado, né? Eu acho que essa é a questão. E isso facilita com que a gente crie esse vínculo e também facilita com que as pessoas acreditem no que a gente está compartilhando, que eu acho que muito do que a gente está compartilhando na internet depende muito dessa verdade com que a gente passa, né? Então, vocês 2 trouxeram 2 coisas muito interessantes, porque eu acho que, assim, 2 vieses, né? A gente pode produzir o conteúdo, igual a Lê trouxe, como influenciador. Então, o conteúdo, ele é a própria forma de monetização, ou a gente pode produzir o conteúdo como uma forma de nos demonstrar autoridade no assunto e aí trabalhar consultorias, mentorias, palestras, né? Como se o Instagram, pensando aqui em Instagram, né, fosse o nosso próprio portfólio, né? E como eu acho interessante, porque assim, eu também, né, dou aula, palestra, mentoria. Mentoria eu parei um pouco porque, igual a Lê falou, é uma loucura, a gente tem que dar atenção. Porque o que é a mentoria, né? Depois eu vou pedir até para vocês falarem um pouco sobre a visão de vocês, porque para mim a mentoria, ela, da forma que eu construí com as minhas turmas, tem sido muito uma parte técnica e também uma parte muito pessoal. Então, eu não só trabalho para que a pessoa consiga exercer um trabalho com maior qualidade técnica, mas eu também tenho que trabalhar questões pessoais e profissionais com ela, como se posicionar, como gerenciar conflitos, né, dentro daquilo. A aula aula, né, a gente ensina, depende da demanda. Como é que, para vocês, qual é essa diferença entre aula, palestra
curso? Como é que vocês veem? Qual a dificuldade de montar esse conteúdo? Porque se a gente está falando de monetização, e daqui a pouco a gente vai falar sobre dificuldade de precificação, a gente também tem que entender qual a dificuldade de montar cada tipo de conteúdo desse. Fala um pouquinho, Ale, para a gente. Bom, falando de uma forma muito resumida, a consultoria é um trabalho onde a gente faz o início, meio e fim, né, de um projeto com diversas fases, são totalmente personalizadas, então, empresa A até empresa Z são trabalhos completamente diferentes, respeitando, tem um fator muito forte da confidencialidade, né, então a consultoria é algo tanto que muitas vezes as pessoas vão ver, poxa, você não fala da consultoria? Justamente por isso, porque a gente tem todo esse papel confidencial e isso é super importante a gente estar reforçando aqui, mas é um trabalho que super nos envolve, são trabalhos mais a médio e longo prazo e que a gente entra e se torna um braço direito ali da empresa, da propriedade, da família. Então é algo sensacional. Isso é a caixinha da consultoria. Quando a gente vem para mentorias, né, a gente faz através do papel de mentor, junto com os mentorados, como a Tícia falou aí brilhantemente, esse trabalho de desenvolvê-lo tecnicamente, trazer muito a visão e a nossa expertise no alcance de resultados, de desenvolvimento, mas aqui, ó, gente, é o ombro também dessa confiança do mentorado em compartilhar algo que ele não compartilha nem a nível familiar dentro de casa, nem com o gestor, que às vezes na empresa ele não faz. Então, o mentor se torna uma pessoa totalmente, eu falo assim, quase um psicólogo, também um psicólogo profissional, né? Então, é uma atuação que me dá muita satisfação, porque a gente vê a evolução do mentorado. Na palestra, a gente tem um macro tema, né, onde a gente desenvolve, com base nesse tema, toda a nossa linha de desenvolvimento, raciocínio e metodologias, e num período que geralmente dura aí de 1 hora a 1h30. E na parte de aulas, conforme o programa de aulas, a gente pega também um macrotema para desenvolver toda uma parte de escopo e metodologia, ensinando a turma de alunos. Então, falando brevemente aqui dessas 4 iniciativas, seria isso. E para você, Mari, eu queria até que você reforçasse, tipo assim, a dificuldade, né, a dificuldade de montar, porque às vezes vem uma palestra, você tem, né, e o pessoal às vezes acha, não sei se para você também acontece, que a gente pega a mesma palestra e sai aplicando em todo o congresso que chama a gente, quando o tema é o mesmo, né? Gente, nem as fotos, às vezes, eu uso as mesmas. Então, fala para a gente, né, um pouquinho dessa conceituação desses produtos, que a gente também pode, né, trabalhar a monetização online, e dificuldade também na estruturação, assim. Bom, você tocou num ponto que acontece muito comigo, inclusive. Eu não faço um material igual para todas as coisas, até porque eu acho que não cabe. Nós temos públicos diferentes, momentos diferentes, a gente tem um nivelamento, né, um entendimento das pessoas para cada serviço que a gente oferta é diferente. Então, assim, eu sempre gosto de dizer 2 coisas. Não gosto de fazer nada massificado, né, pegar e fazer a mesma coisa para todo mundo, ter um produto pronto. Por quê? Porque eu acho que não serve. Eu gosto do tratamento individualizado, que entende a dor, a demanda e que tenta resolver o problema da pessoa. Massificado é a palestra, né? Porque aí você leva um tema central e você traz o conteúdo, então você não tem conhecimento a fundo do que as pessoas que estão ali te assistindo fazem ou precisam, mas você pega um geral, né, de quais são os desafios, quais são as ferramentas que você pode usar para melhorar algum processo ou alguma coisa dentro do conteúdo. Eu sempre tento trazer assuntos que tenham muita aplicabilidade, então dividir essa vivência, esse dia a dia, porque conteúdo técnico, eu sempre falo, não precisa de mim, você vai no Google, coloca lá qualquer coisa, tem um monte de material lá para quem quiser ler, né, quem quiser aprender. Então, a gente traz mesmo quais são as dificuldades, os desafios, como é que foi feito para resolver, o que aconteceu com a família, obviamente que respeitando também toda a questão da confidencialidade, como a Lê falou, por isso que a gente não fica falando, olha, eu estou aqui fazendo a consultoria com tal família, justamente... A gente até venderia mais, né? Nossa, muito mais! Para preservar, né, porque até a família, em alguns momentos, não se sente à vontade de falar que está passando por um processo de sucessão ou que está estruturando a governança, então, cada um tem a sua particularidade. A dificuldade de montar um material é sempre pensando em alcançar
o máximo de pessoas com o seu conteúdo, né? Eu sempre penso assim, quanto eu vou transformar a vida das pessoas que vão me ouvir, seja na aula, seja na palestra, seja na consultoria, na mentoria. A mentoria, ela traz esse acesso mais individualizado, muito mais para você dar um direcionamento, né? A consultoria, como a Lê falou, você acompanha o processo todo, a implementação, toda a parte da execução, corrige as falhas do processo, mas a mentoria você dá um direcionamento e muitas vezes a própria pessoa depois consegue fazer sozinha muita coisa. Então eu sempre falo, existem pré-requisitos, né? Muita gente já chega direto na consultoria e às vezes um treinamento em família resolve o problema da pessoa e resolve todas as demandas. Então a gente que tem mais feeling, né, e já atua há bastante tempo, a gente consegue olhar e entender qual é a real necessidade. Eu acho que isso também é muito importante para saber que tipo de conteúdo você vai ofertar. Muito legal. E eu queria também, a gente falou aqui sobre a monetização de cursos, dessa parte que a gente, né, é mais gente, eu estou falando autoridade no assunto, o Thiago sabe que é o termo aí das redes sociais, né? Não é que a gente está se autodeclarando. Mas assim, eu queria também que a gente falasse um pouco sobre marketing de influência, né? Então, porque eu acho que todos aqui já fizeram um trabalho, né? Eu faço também com marketing de influência, né? Como influenciadora digital. Para mim, foi algo muito novo, né? Ano passado foi onde eu mais fiz conteúdo, né? Patrocinado. Foi diferente, foi interessante. Eu acabei tendo que estudar muito, né? A gente fez cursos aí para entender o que necessariamente como porque principalmente quando a gente vê redes sociais e vê os outros influenciadores das outras áreas, a gente vê que há uma diferença entre ser influenciador e ser manipulador, né? Eu gosto de trabalhar muito com a verdade, eu só trabalho com marcas que eu gosto, com propostas que eu acredito, e sempre gosto, que eu sou metida, né? Eu já vou lá e quero trabalhar com cocriação, porque às vezes vem uma proposta e eu quero trabalhar uma proposta maior do que aquilo, eu não quero falar de mulher só no mês de março, tá? Atenção, marcas, né? Então, a gente quer falar sobre aquele tema por um longo período e com maior qualidade, né? Até o que a gente fala que é a publi sem preguiça. Como é para vocês trabalhar o marketing de influência? Fala aí para a gente, Ale. Bom, na verdade, para mim também é muito novo, acho que para todo o nosso mercado do agro, né, Tice, Mari, é algo muito que dos 2 últimos anos para cá aqueceu de uma forma bem expressiva. Então, e aí eu quero trazer aqui um momento que a Tice e a Mari, eu falo, gente, são das desbravadoras, muito do que eu vim desenvolvendo foi muito de ligar, de perguntar, a minha criação veio muito do feedback delas. Então, quero aqui agradecer a Tice e a Mari mais uma vez, acho que isso é super importante a gente trazer, por quê? Porque pela autoridade delas, elas são autoridade para mim, né? Então, estar aqui hoje com elas me mostra o quanto essa caminhada, ela está indo muito no que no que representam, né? Então, acho que a gente veio muito naquela questão das mulheres no agro, mas a gente continua no mercado, por quê? Porque é mais do que isso que a gente oferece, é a nossa profissionalização, é a nossa referência profissional, é tudo aquilo que a gente faz fora das redes sociais. Trabalhar com marketing de influência hoje, para mim no agronegócio, principalmente a relevância que nós temos quanto ao nosso público, o nosso posicionamento, a nossa seriedade enquanto profissionais e seres humanos. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue se posicionar, trazer a nossa personalidade, a Marielle é diferente da Ticiane, que é diferente da Andréia, que é diferente da Alessandra, que é diferente da Sarita, mas cada uma tem uma história que é altamente incrível. Então, as empresas hoje elas buscam o quê? Toda essa história, acho que toda essa contextualização. Então, sim, o fator de nós termos uma comunicação, a gente está se desafiando, porque a gente não veio com essa bagagem, né? Então, a gente busca conhecimento, estivemos em vários cursos aí aprendendo, para aprender a trabalhar com as N ferramentas. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, websites, WhatsApp, então são diversas ferramentas e cada uma trabalha com aquela onde o seu público está, né? E muitas aqui estão em diversas. Então, trabalhar para mim hoje, ter o convite de propostas de empresas do agro, me remete muito, não a ferramenta em si, mas toda essa bagagem que a gente traz.
e que as marcas acreditam que a nossa mensagem vai levar essa credibilidade. Então, essa questão que a Tícia falou, muito séria, de trabalhar com empresas que realmente a gente acredita, de certa forma eu acabo dando uma abrangência pelo fator técnico, né? Então, isso permite muito abrir um pouco mais, falar da parte de sementes, trazendo aqui uma particularidade para quem for agrônomo que estiver acompanhando, tá, pessoal? Da parte de sementes, fertilizantes, insumos defensivos, dentre outras máquinas, dentre tantos outros setores no agro, mas isso é muito amplo e é super possível. Então, acho que quero deixar aqui uma dica, né? Acho que muitas vezes as pessoas acompanham aí o nosso portfólio, que é o Instagram, a gente trabalhar com diversas empresas, às vezes até concorrentes em si. A gente tem respeitos éticos quando a gente fecha uma publi, que é super importante, mas isso não, a não ser que tenha aí uma exclusividade, isso não corta a possibilidade de trabalhar com outras marcas. O que a gente faz é entender bem, delimitar início e final, para daí executar o trabalho de uma forma muito séria, entregando aquilo que foi contratado. Tá, eu queria trazer essa questão que às vezes as pessoas falam, mas você não você faz com todas ou não faz com nenhuma. Claro, a gente analisa cada job em si. Era isso que eu queria trazer sobre o marketing de influência. Muito legal. Mari, e com você? Porque, por exemplo, até quando não é pago, eu amo recebido. E o recebido, para mim, é um carinho, às vezes, da empresa, que ela lembrou de mim, quis me mandar, ainda mais quando é comida. Eu amo receber comida. Mas como é que é para você trabalhar com marketing de influência? Olha, eu penso o seguinte, a internet ela deu voz para todo mundo, então eu sempre me questiono como eu quero que a minha voz seja ouvida pelas pessoas, né? Então, eu acho que eu entrego qualidade no meu trabalho e eu me tornei referência, né, como vocês, pelas nossas entregas. E eu também tenho muita preocupação em aceitar propostas de marcas que não são condizentes com os meus valores. Então, se você me ver fazendo uma publi na internet, é porque realmente aquilo faz sentido para mim, né? Faz sentido para o meu cliente, e porque acho que o contrário disso vira panfletagem. E aí você está lá fazendo propaganda para todo mundo sem sentido, sem propósito, e eu acho que isso não é legal. Porque eu penso assim, o meu produtor, ele é como se o meu rosto estivesse tampado no outdoor da empresa. O dia que ele for comprar, ele vai lembrar. Eu posso até não influenciar a compra dele naquele momento, mas ele vai fazer uma conexão, né, da marca com quem está fazendo propaganda para a marca, ou quem está mostrando um produto ou um serviço. Então, assim, se em algum momento ele venha a ter um problema, talvez isso até respingue na minha atividade profissional. Então, eu tenho muito medo disso. E eu tomo muito cuidado com as escolhas. Eu acho que a gente tem que ser muito ético, como a Lê falou. Você não vai pegar 2 publis de empresas concorrentes na mesma semana, mas isso também não te impede de fazer trabalhos para outras empresas, até porque, a não ser que você tenha exclusividade com alguma empresa, né, e você seja pago para fazer um trabalho exclusivo. Mas, fora isso, eu acho que a gente tem que ter cautela, e essa questão da influência é muito mais pela vivência e pela nossa verdade, a gente mostrar o que acontece no dia a dia, porque a rede social está cheia de gente também trazendo um monte de coisa pronta, tudo é muito bonito, muito perfeito, e quem está do lado de cá de verdade na lida sabe que não é assim que funciona. Então, a gente tentar ser o mais transparente possível, a gente tentar levar o máximo de informações possíveis de maneira clara e fazer com que, de fato, o conteúdo chegue e transforme a vida de alguém, ou o produto, ou o serviço, ou o que a gente se dispor a fazer na rede social, né? Muito legal. E assim, é interessante porque a gente fez uma mini jornada, né? A gente passou pelo posicionamento, a gente falou o que a gente trabalha, o que a gente vende online, né? Ou até presencial. Falamos sobre como trabalhamos um pouco o marketing de influência. Agora, a pergunta que não quer calar: qual é a dificuldade de precificar tudo isso? É fácil ou é difícil, Mari? É muito difícil, principalmente no começo, né? Mulher tem um problema sério já para começo de conversa, porque ela tem dificuldade em valorizar a produção dela, o trabalho dela, né? A entender a importância do trabalho dela. Então, a gente já tem, assim, aquele sentimento de tipo, será que o meu não está muito caro? Ou será que, né, o que a pessoa vai achar?
Só que a partir do momento que você constrói uma trajetória e você tem conhecimento, porque o que muda na sua vida? O que muda a Marielle que fala de sucessão e um outro profissional que fala de sucessão? É eu sentar na mesa com o meu cliente e saber resolver o problema dele. Então, se eu sei fazer isso, eu posso falar com autoridade sobre isso. E aí tem um preço. Serviço tem preço. De graça é favor. Então, é diferente, né? Só que a gente demora para entender isso. Obviamente que algumas coisas são estratégicas, em alguns lugares você quer se posicionar, quer palestrar, em algum lugar para até se tornar referência ou naquele estado, ou naquele nicho específico. Então, em alguns momentos você pode até fazer sem cobrar nada, mas isso tem que ser estratégico, tem que estar dentro do seu plano, né? Seu plano de carreira e dentro do que você tem traçado. Então, por isso que é muito importante a gente saber onde a gente está, onde a gente quer chegar, para a gente também não ficar fazendo um monte de coisas sem sentido nenhum, sem propósito, e aí depois a gente não conseguir permanecer onde a gente chegou, porque não é só chegar no lugar, é estar e permanecer no lugar que a gente chega. Acho que isso é mais difícil. Esse processo de construção, né, de sucesso, ele é diário. Não é porque você deu uma palestra no maior evento do Brasil de agro que vai te garantir que você vai dar palestra em um monte de lugar ou que você vai ter consultoria de um monte de gente. Então, existe sim essa dificuldade de se posicionar no que você faz, né, e como você cobra. É difícil no começo, depois com o tempo você vai aperfeiçoando. Eu acho que uma dica até que eu deixo para as pessoas que estão acompanhando a gente é trocar figurinha com outras pessoas que atuam nas mesmas áreas. A gente já fez isso várias vezes, né, Tícia, Lê, quanto você vai cobrar na palestra tal? Não é porque o meu serviço tem que ser o mesmo preço do dela, mas é para a gente entender qual é o preço que o mercado está praticando, né? Não quer dizer que eu vou botar o mesmo valor que o dela, eu posso botar menos, mais, isso cada um tem que entender o seu valor, mas você tem que ter um valor mínimo para você falar, não, o podcast é isso aqui, a palestra é isso, a consultoria começa desse preço, a mentoria é tanto a hora aula é tanto, é daquilo ali para cima, e depende do grau de exigência, né, da profundidade dos assuntos que você vai abordar, e aí cada demanda tem uma dinâmica diferente, então por isso também é difícil precificar, porque às vezes você fala, não, agora eu estou com o portfólio montado certinho, vem uma demanda diferente, você tem que reajustar, remodelar, fazer um desenho, então cada proposta é individual também, né? E a gente aprende muito no erro, né? Eu mesmo, quando eu precifico mal, que eu sofro, porque eu vou ter que entregar o que eu prometi, eu já vou aprender, aquilo já vai ser uma lição para mim, de eu colocar um preço maior. E às vezes você pode até falar, mas se eu colocar um preço maior, a pessoa não vai fechar comigo e tudo mais, mas aí você lembra, e o trabalho que você teve para fazer aquilo? Vale o outro preço? Não. Então vai assistir Netflix, que até Netflix, para a gente assistir, a gente tem que pagar, né? Não é nem de graça o lazer. Então, esse é um ponto. Ale, e aí? Fala para a gente sobre precificação. É mais fácil precificar curso, mentoria ou publi? Próxima pergunta. Brincadeira. É muito bom trazer a gente falar sobre essa parte de precificação, e aí, na verdade, eu quero deixar uma mensagem também para quem está nos acompanhando. Nós somos empresas, né? A Ticiane, a Mari, eu e N profissionais incríveis aí do mercado, nós somos empresas. Então, muitas vezes a pessoa vê que a gente tem aquela acessibilidade, mas quando a gente vem executar e fazer uma entrega, a gente tem pessoal, a gente tem centros de custos, de contabilidade, hora de trabalho, todo o nosso conhecimento, que se a gente colocasse na ponta do lápis, ficaria completamente fora, né? Então, uma reflexão que eu falei para os profissionais que têm essa dificuldade é você, primeiramente, olhar a sua trajetória, você sabe o que você investe, o quanto você investe no seu conhecimento, no seu estudo, em pós-graduação, em cursos. Então, assim, a parte da precificação, como a Mari falou, todas nós passamos por um ponto zero, digamos assim, né, na nossa jornada, todas nós aprendemos muito, trocamos muitas ideias, porque mais do que isso, a gente tem uma seriedade quanto ao contratante. Então, não significa que a gente fazer de graça a gente está respeitando, porque a gente tem todo o mercado. Imagina se você vai lá numa farmácia agora pegar um remédio, você vai ter um preço que está estabelecido lá, mas também aqui do nosso lado, como serviço, a gente tem um valor.
que a gente inclui, né? Então, a parte do valor, ele tem muitos fatores qualitativos que a fórmula de precificação da Mari é diferente da Tícia, que é diferente da minha. Então, eu acho que isso a gente sai de uma comoditização, por exemplo, não é 100, é respeitar. Então, quando eu receber ali uma proposta da Marielle, uma proposta da Ticiane, uma proposta da Alessandra, saiba que tem muitos fatores e que muito respeito, gente. A gente se posiciona de uma forma muito séria, justamente pela parceria que a gente faz com as empresas. Então, a precificação, trazendo essa forma muito profissional, como a gente lida, quando a gente envia, quando nós somos acessados por empresas, é realmente a gente coloca todos esses indicadores na hora de montar uma proposta em si. Muito legal. Meninas, está acabando o nosso tempo aqui, o painel está delicioso, mas a gente já está encerrando. Eu queria que cada uma deixasse uma mensagem aí para o pessoal que quer criar ou está criando, né, esses conteúdos e está com dificuldade de monetizar. Eu vou deixar a minha já, né? Eu acho assim, faz errado mesmo, aprenda com o erro, use o erro como uma curva de aprendizado. O que é isso? Fez aquele post, ele não bombou por algum motivo, né? Poxa, talvez o pessoal não entendeu a sua mensagem, talvez o layout não está legal, ou talvez está usando a hashtag errada. Vai estudando, vai pesquisando. Recebeu uma proposta, ou você quer trabalhar monetizando o curso, alguma coisa, né? Pesquisa quanto o mercado cobra, pesquisa se você, né, quer cobrar daquele jeito, quanto você quer cobrar, quanto o seu preço, né, quanto o seu tempo vale, mas se dê um valor, né? Respeite a sua jornada, porque se você não respeitar, ninguém vai respeitar. Eu sempre brinco, quem me conhece fala assim, de graça é mais barato, então todo mundo vai querer o preço mais baixo, né? Só que quando vê a qualidade, você pode ter certeza que aquela pessoa, aquela empresa, aquele lugar vai estar disposto a pagar, porque vai querer a qualidade. Então, entregue com qualidade, mesmo que você faça só uma divulgação, né? As meninas, às vezes, a gente faz divulgação para a empresa porque é parceria, faça com qualidade, porque isso é o seu portfólio, tá? Então, essas seriam as minhas dicas. E você, Mari? Olha, vou complementar o que você falou, que eu acho que faz muito sentido, né, com a forma que eu trabalho também. Eu acho que tudo na vida da gente é uma vitrine, então tudo que a gente se propor a fazer tem que fazer bem feito. Não importa se tem preço, se não tem preço. Se você aceitou fazer, você tem que dar o seu melhor, em todos os sentidos, em todas as áreas, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer um bom material, entender qual é a linguagem que acessa o seu público, como ele gosta, né, das suas publicações, porque o meu público é diferente do seu, da lei, então cada um gosta de uma coisa, de um formato diferente. Uma outra coisa também é sempre ter responsabilidade com os contatos, com os acessos que a gente recebe, da mesma maneira que a gente espera também que as pessoas se comprometam conosco, até para uma devolutiva negativa. Geralmente não acontece. As pessoas vêm, pedem o nosso preço, pedem o nosso Media Kit, o portfólio e tal, e muitas vezes a gente fica até sem resposta, né? Então, isso é bem comum, eu sei que acontece com vocês também, mas mesmo assim, todas as demandas, responder com educação, responder com qualidade, mandar um portfólio bacana, personalizado, né? Com o custo daquele produto ou serviço, com aquela demanda, que eu acho que isso mostra o nosso profissionalismo, e a gente vai ser respeitado, reconhecido pelo nosso profissionalismo. E são momentos, em algum momento eu fui cotada para alguma coisa, mas talvez o meu perfil não era o perfil mais ideal, era o da Tícia ou da Lê, e a gente entender isso, né? Que a gente tem um perfil que atende um determinado público, então quando for a nossa vez, vai acontecer também. Então tem que ter paciência nesse processo de construção. É isso, e você, Ale? Paciência e persistência, né? Sim. Isso, eu falo assim, quando a gente começou, a gente não tinha eventos como esse para nos clarear a nossa trajetória, né? Então, ouvindo aqui a Tícia falar, a Mari falar, e o que eu quero trazer também como mensagem final é que a gente está construindo uma forma do agro se comunicar, né? A gente conhece todas as particularidades do nosso setor, nós sabemos o quanto as empresas do agro estão se desafiando, as equipes de marketing, de estratégia, de acesso, elas estão todas
todos tentando entender esse momento. Então, acho que nunca foi o nome, eu quero deixar aqui o nome da parceria, né? Inclusive que a nossa parceria se torna tão importante, porque a gente está todo mundo somando frente à parte de outros setores que já estão mais avançados, mas eu acredito que o agro, a partir dessa comunicação mais rápida, acompanhando essas tendências de mídias sociais, de todas as plataformas, e quantas virão e que a gente vai ter que se desafiar a aprender, né, a trabalhar com elas, vai nos fazer cada vez mais profissionais atentos, profissionais comprometidos e que junto com a nossa profissão a gente vai estar dentro. Então, como mensagem final, é que a gente continue aí atento, profissionais que estão começando, entendam que há todo um desenvolver, né, todo um desenvolvimento a ser realizado, e aos que já estão aí também, quem precisar de ajuda, a gente trabalha inclusive com isso. Então, a gente fica aí também super à disposição, é só nos chamar que com certeza a gente pode colaborar com vocês. É isso. É isso aí, Ti. Obrigada pela oportunidade. Infelizmente, nosso painel está acabando, né? Mas é isso que a gente queria transmitir. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante o conteúdo e está com você. Muito obrigado, Alessandra, Marielle e Ticiane. Que aula foi essa, pessoal? Estou anestesiado tanto com elas como com os jovens do Agro e a Hélida. Se você tem dúvidas sobre monetização ou alguma dúvida do que aconteceu nas palestras de hoje, vai agora no meu Instagram, @Thiago, que vai ter um papo incrível com essas pessoas. Combinado? Então espero vocês lá e amanhã ainda tem AgriContent Week. Espero vocês. Tchau!